Bom dia, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus, mais um domingo, nossa escola bíblica. Deixa eu me organizar aqui para caminhar com vocês, acompanhar aqui. Ok, Plínio, Sandra, bom dia. Irmão Giovanni Paz, Marceleide, Tati, Mamácia, Irene, bom dia. Ok, meus irmãos, agora sim, podemos falar. Bom dia, irmã Valda. Deus abençoe cada um de vocês. Bom dia, irmã Eliene, bom dia. Nós vamos mais um dia de caminhada, ainda nessa modalidade. Nós temos algumas informações sobre a prefeitura, mas nós vamos explicar ao final como vamos nos portar diante das novidades, ok? Alguns entram atrasados e aí, para não ficarmos repetindo, então ao final eu vou explicar como nós vamos proceder aí com essas mudanças aí da prefeitura, ok? Vamos lá, vamos orar, agradecer a Deus pela bênção da vida, pelo dia. Irmã Cristina, Deus abençoe. Irmão Moisés, Deus abençoe cada um de vocês que tem participado, aqueles que estão aí caminhando juntos. Deus abençoe. Vamos orar, irmãos, nesse instante. Agradecer ao Senhor pelo cuidado dele. Mais cedo eu estava aqui orando e agradecendo a Deus, né? Mais um dia, mais um mês, já estamos em julho. Daqui a pouco vamos preparar aí as festividades do culto de Natal online, pelo andar da carruagem. Daqui a pouco é Natal, irmãos. E nós louvamos ao Senhor, porque estamos aqui, porque estamos bem, porque Deus tem cuidado de nós, Deus tem operado milagres, né? E louvamos a Deus mais uma vez pelo milagre na vida do Eliseu, por ele já estar em casa. Ok, vamos ter um tempo de oração. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor nesse instante. Aí na sua casa vamos nesse momento nos interligar aí em oração, falando com o nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos louvar o Teu nome. Louvá-lo porque reconhecemos que somente o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Ó Deus, como é bom estarmos mais uma vez em comunhão com o Senhor, mas também em comunhão com os nossos irmãos, mesmo online, através dessa ferramenta que o Senhor mesmo proporcionou para que pudéssemos dar continuidade a esse dia que nós consagramos a Ti, um dia dedicado ao Senhor, o domingo, o primeiro dia da semana. E nós estamos, cada um em sua casa, mas reunidos como igreja. Oh Deus, obrigado, Senhor, por esses irmãos tão fiéis, por esses irmãos tão decididos, determinados, que estão caminhando juntos. Ó Deus, eu quero interceder nesse instante e pedir ao Senhor, como estava orando agora há pouco, que o Senhor visite aqueles que estão desligados, aqueles que estão longe, aqueles que não estão acompanhando, aqueles que não estão mais envolvidos.
Que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor possa agir na vida de cada um, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Nos ajude a ajudar aqueles que necessitam nesse instante. Eu peço ao Senhor que derrame graça sobre cada vida. E nesta manhã, meu Pai, estamos aqui com a tua palavra aberta e queremos caminhar mais um pouco, ouvindo sempre a tua voz. Que somente a tua voz nos interessa. Pai, nesse momento de pandemia, são tantas vozes, são tantas pregações, são tantas lives. Ó Deus, não permita que essa avalanche venha confundir a mentalidade dos teus filhos, dos teus servos. Que nós possamos, nesse momento, focarmos na tua palavra. Que ela seja a nossa bússola, que ela seja, ó Pai, o nosso direcionamento para o nosso caminhar, independente da minha vontade, da vontade dos meus irmãos, independente dos nossos achismos, mas molda, Senhor, as nossas vidas pela tua palavra. Nesse momento tão delicado para a tua igreja, mas nós estamos em tuas mãos e não há melhores mãos para estar, que não seja a do Senhor. Então nos dê, Senhor, direcionamento, sensibilidade para ouvirmos a tua voz. Nos ajude, meu Pai, nesse dia e continua falando conosco. É a minha oração, é a nossa oração. É a oração que eu peço que os meus irmãos concordem comigo, para que possamos receber do Senhor a direção correta. E nós fazemos isso concordemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, cá estamos nós. Nós vamos caminhar mais uma vez. Bom dia, irmã Adriana. Bom dia, irmã Luciene. Emerson, bom dia, Deus abençoe. Nós falamos no último domingo que para se definir um modelo de disciplina na igreja, vai exigir a nossa compreensão sobre, primeiro, o Evangelho. Segundo, o que é ser um cristão ou o que é um cristão. Terceiro, o que é uma igreja local. E quarto, o que significa ser membro de uma igreja. Então, somente com essas definições é que nós vamos conseguir compreender um modelo de disciplina bíblica. Sem esses itens, não dá para se aplicar a Bíblia. Não tem como se aplicar a Bíblia para quem não foi alcançado por esse Evangelho, para aquele que não sabe o que é ser um cristão. Não dá para aplicar a Bíblia naqueles que não sabem o que é uma igreja local, uma reunião de crentes. Não dá para aplicar a Bíblia àqueles que não entendem o que significa ser membro de uma igreja. Porque essas pessoas estão voando e não vão entender. Então nós estamos trabalhando esses 4 itens. E eu espero que você esteja lembrado do que estudamos sobre o Evangelho na semana passada. E hoje nós vamos pensar em o que é ser um cristão.
o que é ser um cristão. Como temos dito nesses dias, esse evangelho chamado gospel tem confundido muita gente. E muitas pessoas não entendem o que é ser um cristão. Há várias maneiras de se descrever um cristão. Logicamente que aquela que logo iniciamos é aquela definição de que você foi perdoado por Deus e foi unido a Ele pela nova aliança no sangue de Cristo. Isso é um cristão. É também aquele a quem o Espírito Santo concedeu uma nova natureza. É um cristão. Então nós queremos trabalhar nesta manhã que ser um cristão vai além de 2 pontos que eu vou colocar e aí vamos trabalhar mais 2. Ser um cristão vai além de, primeiro, ter um novo status. Como cristão, você tem um novo status, você não é mais o mesmo. Então você se lembra quando começou essa era digital e as pessoas, eu já vi casais brigando porque não atualizou o status do Facebook, por exemplo. Você não pode ser casado e continuar com o status de solteiro. Você é casado. Então, ser cristão é ter um novo status. Não só isso. Ser cristão também é ter uma nova natureza. Então, você já pode gravar aí esses 2 pontos. Se parássemos aqui a aula hoje, terminasse aqui, você ia... Desculpa, irmãos. Você ia pelo menos poder definir que como cristão você tem um novo status. Como cristão você tem uma nova natureza. Agora, o cristão também tem uma nova família. Por definição, esse cristão agora faz parte de um povo. Sendo cristão, se ele foi reconciliado com Cristo, significa que ele agora é reconciliado com o povo de Cristo. E aí nós já vamos começar a trabalhar um texto aqui que nos empurra para uma posição que não é opcional. Então lembre-se, ser um cristão significa que você tem um novo status. Ser cristão significa que você tem uma nova natureza. Ser cristão, então, significa que você tem uma nova família. E que você foi reconciliado com Cristo. Logo, você foi reconciliado com o povo de Cristo. Então, vamos lá. Efésios, capítulo 3, versículo 6. Lembre-se, é escola bíblica dominical. Então você precisa ter a sua Bíblia aí. Você pode até estar debaixo do edredom, na sua cama, tranquilo. Acho que é a escola dominical mais confortável que você já participou em toda a sua vida. Mas a sua Bíblia precisa
está aí porque nós vamos trabalhar nela. Ok? Então, Efésios, capítulo 3, versículo 6. Efésios 3, 6. Diz assim: a saber que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel. Palavrinhas que, se você quiser, você pode grifar aí, que vai te chamar a atenção hoje de manhã. Primeiro, a palavra evangelho, ou mediante o evangelho. Os gentios, se você quiser grifar, são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Se você quiser grifar, membros do mesmo corpo. Então, repetindo, a saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus. Meus queridos, se tem algo que me deixa fascinado com os textos bíblicos, é que eles nos deixam em situações bem delicadas. Não precisa estudar teologia para isso que nós vamos fazer nesse versículo. Se você fizer uma boa interpretação do texto em português mesmo, o negócio já fica complicado. Veja o que o texto diz. Mediante o Evangelho. Lembra que falamos na semana passada que o Evangelho é quando somos atraídos por esse Jesus que morreu e ressuscitou e nos comprou. E agora pertencemos a um reino e que esse reino tem regras. Lembram disso semana passada? Repetindo, aqueles que não estavam, só dar um resumão. O Evangelho é nada mais, nada menos do que aquele que nos atraiu a esse Jesus que morreu, ressuscitou, esse Jesus nos comprou e nos posicionou em um reino que é o seu reino. E esse reino tem regras. Lembram disso? E se eu perguntar se você está nesse evangelho, você vai aí do outro lado dar um amém, um glória a Deus, talvez nem tanto assim animado como eu, você acabou de acordar, está aí nessa sua, como diz na Bahia, sua maresia aí, tranquilo. Mas você vai dizer, olha, maravilha, sim, eu sou desse evangelho, eu estou nesse evangelho, eu conheço esse evangelho, fui atraído por esse evangelho, e você aí mesmo que no seu cobertor, vibrando com essa boa notícia que falamos domingo passado. Pois bem, esse evangelho, Paulo diz que esse evangelho nos fez coparticipantes da promessa em Cristo. Esse evangelho nos encaixou em uma promessa. E que promessa é essa? Bingo! O texto nos diz que essa promessa nos fez membros do mesmo corpo. Então, vamos repartir aí esse texto e acompanhe o meu raciocínio e você vai dar pulos aí. Olha só, olha aí para o texto da sua Bíblia.
Paulo está dizendo aos Efésios que mediante esse evangelho, por causa desse evangelho, atraídos por esse evangelho, nós fomos colocados no mesmo corpo. Somos membros do mesmo corpo. E se eu estivesse aqui olhando para vocês no nosso prédio aqui, sentados aqui, para fazer essa pergunta para você: que corpo é esse? Que corpo é esse? Que nós fomos unidos por esse evangelho. Igreja. Quem é o corpo de Cristo na terra? A igreja. Então, se você glorificou de pé aí na sua casa, porque você foi alcançado por esse evangelho, atraído, conheceu esse Jesus que morreu, ressuscitou, comprou você, colocou você em um reino, está tudo certo, é isso mesmo? Então, juntamente com essa boa notícia, você foi encaixado, inserido em um corpo chamado igreja. Mas não para por aí. Paulo estabelece esse elo ao fazer a ponte entre a primeira e a segunda metade de Efésios 2. Antes de você voltar a Efésios 2, então você consegue compreender nesse versículo, e aí eu já vou te dar aqui um spoiler, de que é impossível você ser atraído por esse evangelho, conhecer esse evangelho, admitir essa bênção de ser envolvido por esse evangelho, por esse Jesus que morreu, ressuscitou e você agora faz parte desse reino. É impossível você ter essa experiência e não estar inserido em sua igreja. Não tem como. Você é obrigado a fazer parte desse corpo. Você tem que ser membro de uma igreja. Não é opcional. É automático. Você é gentil. Você não é judeu, ok? Se não é judeu, para fazer parte desse corpo, você agora é inserido por Jesus. Então deixa eu continuar dando spoiler para você. Não dá para ser crente e não ser membro de uma comunidade. E a gente vai falar mais sobre isso hoje ainda. Porque inventaram até local de reunião para os desigrejados, como se fosse um status. Não, eu sou de Jesus, mas eu não estou em igreja nenhuma. Calma. Não é assim que a Bíblia diz. Logicamente, respeito com o que você está dizendo, tranquilo, não tem problema nenhum com isso, mas não é isso que a Bíblia diz. Igreja não é opcional. Igreja não é invenção de homem. Comunidade cristã reunida não é quando me dá na telha, quando eu tenho vontade. Você faz parte disso. Não tem jeito. Vamos lá. Efésios 2. Veio Efésios 2. Abre sua Bíblia. Veja o que diz Efésios capítulo 2. Primeiramente, acompanhe na sua Bíblia, versículos 1 a 10. Efésios 2, 1 a 10. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Você estava lá, ok? Eu também, fica tranquilo. Nós estávamos lá, perdidos nesse mundo, ok? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Irmãos, Paulo, ele divide esse capítulo em duas partes. Versículos 1 a 10, ele vai nos dizer que nós fomos salvos pela graça. E esse texto é lindo, mostra quem éramos e mostra o que Deus fez por nós e como Jesus nos atraiu, nos salvou, nos resgatou, logo nós estamos em Cristo. Isso é salvação pela graça. Quem éramos? Perdidos no meio desse mundo, levados pela vontade da carne. Então abre-se um parêntese aí. Quando eu e você éramos perdidos, nós fazíamos o que queríamos, fazíamos o que nos dava vontade. Era a carne que nos dominava, andávamos pelos nossos desejos. É isso. Mas agora, nós somos diferentes. Lembra? Mudou o status. Então, salvos pela graça, colocados em Cristo. Veja agora o que diz versículos 11 em diante. Lembre-se, eu dividi em duas partes. Paulo divide isso aqui em duas partes. Versículos 1 a 10 nos diz que fomos salvos pela graça. Maravilha! É para vibrarmos com essa lindeza, essa beleza que temos aqui. Joia! Agora veja como ele continua no versículo 11. 2:11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Quem éramos? Separados. Havia um muro de separação. Gentios por nascimento. Não nascemos judeus. Logo, gentio, separado. Salvos por Jesus, mas agora
olhando para esse texto, de um lado do muro, judeus de outro lado do muro. Agora, continuando, observe. Mas agora, versículo 13, em Cristo Jesus, não é por vocês, não é por mim, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados. Ele já disse anteriormente que não é por obras. Então foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele, esse Jesus, versículo 14, é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira. Aleluia! Destruiu a barreira, o muro de inimizade foi destruído, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo. Grifa isso na sua Bíblia. Isso tem que gritar para nós. Um só corpo, por meio da cruz, pela qual, de novo, ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, Jesus, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, olha só, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros, não sei como está aí na sua Bíblia, aqui diz, membros da família de Deus. Não sei se o Sérgio Mocha está aí, mas, ô glória! Que família é essa? Que família é essa? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício, não é o prédio da igreja, não é o lugar que você ia antes prestar culto e agora não pode mais ir, está impedido pela lei. Não é. Todo edifício, eu, você, nós somos o edifício. Todo edifício, eu, você, ajustado, ele é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Lembra da aula semana passada? Você é o santuário do Senhor. Lembra da live durante a semana, falando com o povo de Israel andando no deserto? Você, onde você está, é lugar de bênção. Você é o santuário. Agora veja, nele, em Cristo, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Olha que lindeza! Olha só! O versículo 11 em diante nos diz que a parede da separação entre judeus e gentios, ela foi derrubada e um novo homem foi criado. Agora um só povo. Então deixa eu clarear mais isso. Ô Sérgio, você está aí. Ô glória. Aleluia. Esse texto nos faz vibrar. E espero que você esteja assim hoje de manhã, mesmo no frio, vibrando com o que nós estamos entendendo. Significa que nós agora pertencemos a um mesmo povo, a uma família,
E aí é onde o negócio fica complicado. Porque essa família é a igreja. Nós somos igreja. Nós estamos unidos em um só corpo. E essa união não foi feita porque eu quis, porque você quis. Não é porque você é legal ou porque os irmãos são legais. Não é porque o pastor é gente boa. Não é. O texto está nos dizendo que nós fomos agregados por causa de quê? Por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Isso tem um preço. Para de mimimi, isso tem um preço, foi o sangue de Jesus, Ele morreu na cruz, verteu seu sangue, sofreu para que eu e você fôssemos unidos a essa família. Você entende isso? Ser adotado por um pai e uma mãe é ganhar todo um novo grupo de irmãos e irmãs. Você não escolhe ser meu irmão. Mesmo eu sendo o que sou, chato, o que seja. Você pode... Aliás, adjetivos não faltam ruins aí para nós como seres humanos. Se você não lembrar de nada hoje de manhã, nada, lembre-se que você não escolheu ser meu irmão. Você só é meu irmão, porque Deus escolheu você ao adotar você em Jesus. Você só é meu irmão por causa disso. Se é que eu posso chamar isso de só, né? Então, se ficar esse desenho bem clarinho na sua cabeça, vai facilitar muita coisa. Você pode não gostar do seu irmão. Você pode não gostar de muita gente da sua comunidade. Mas você não escolhe seus irmãos. Você foi escolhido ao ser adotado. Você entende isso? Não, para de reclamar de seus irmãos e glorifique ao Senhor, porque mesmo seu irmão sendo um mala, você foi adotado por um pai. E é isso que importa. Não é fantástico isso? Não é joia ver o que Paulo está nos dizendo, esclarecendo aqui? Dá para aguentar seu irmão, porque não foi ele que te adotou. Quem adotou você foi Deus em Cristo. Então o restante da família pode ser complicada, pode ser problemática. O restante da família pode ser até difícil de conviver. Mas seu pai, que te adotou, é 10. É. Quando nós focamos nisso, não tem por que se entristecer com o irmão quando eu lembro que o pai me adotou. Não tem por que ficar chateado, reclamando, sofrendo. Quando eu me lembro que eu estava separado, longe, um muro dividindo, esse pai foi lá e me comprou, me adotou, me trouxe, me colocou na família. Então não é qualquer irmãozinho da família que vai tirar a minha alegria de ter sido adotado por esse pai. Lembre-se disso. Lembre-se disso. No cristianismo, acontece justamente isso. Estejamos ou não cientes desse processo, nossa adoção em Cristo é a adoção em uma
família. E aí, quando eu disse para você que tem muito fator complicador aqui, é que eu já quero dizer para você aqui o seguinte: como eu posso ser adotado em Cristo, mas não quero fazer parte da família dele, sua igreja? Como? Vamos lá. Vamos melhorar esse negócio. Você já pensou? Você aí na sua casa, você, pai, mãe, filhos, vocês decidem que vão adotar uma criança. E aí vocês vão, fazem todos os trâmites e tal, vai lá no orfanato onde ela está, começa aquele contato, vai se aproximando. Não é assim mais ou menos que aconteceu com você? Quando você teve seus problemas e você resolveu procurar uma igreja, você foi se aproximando. Lembra como era seu nome quando você chegou na igreja? Seu nome era visitante. Esse era seu nome, você era visitante. Aí você foi conhecendo, se envolvendo. E aí, como numa família, chega o dia que essa família resolveu adotar aquela criança. Então chegou o dia onde Deus alcançou você, o Evangelho alcançou seu coração, a graça foi derramada sobre tua vida. Naquele dia você foi adotado na família de Deus. Logicamente, naquela comunidade. É o paralelo que eu estou fazendo, tá? Estou fazendo o paralelo de uma família que se aproximou de uma criança, foi visitá-la, fez uma amizade, e trazia aquela criança em casa para visitar a família de vez em quando, e aí você é a mesma coisa com a igreja. Aí. Então chega o dia que essa criança foi adotada. E chega o dia que você também foi adotado. Você foi adotado por Cristo. Então essa criança agora, paralelo, chega na sua casa e agora ela tem pai, mãe e irmãos. Na igreja é a mesma coisa. Você chegou, você recebeu essa bênção da adoção, você agora é salvo, e aí você olha ao seu redor também, você tem agora seus irmãos. Ok? Aí digamos que na sua casa, essa criança que vocês adotaram, ao chegar na sua casa, ela diz para vocês assim: olha, eu não gostei dos meus irmãos. Eu quero ser filho de vocês, mas não quero esses irmãos. Como é que você ia resolver isso? Como é que você ia fazer? Você iria abrir mão desses seus filhos por causa do adotivo que chegou? Ou você iria tentar envolver esse adotivo com os outros irmãos? Logicamente, não, eu vou tentar envolver. Só que esses irmãos com o adotivo começam a ter problema. Mas você já adotou ele. Já passou até aquele prazo que você poderia devolver, que eu fiquei admirado, apavorado de saber que quando se adota uma criança, uma família tem um tempo que, se não se adaptar, pode devolver, pelo amor de Deus. Mas pula essa parte. Você já adotou. Ele é seu filho. Os outros também. Então ele precisa, assim como os irmãos, arrumarem um jeito de conviver. Porque são agora filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Ok? Agora voltemos para a igreja. Aqui você entendeu. Agora é para a igreja.
Você vinha, visitava, maravilha, a graça te alcançou, você foi salvo e agora você foi adotado e agora você faz parte dessa família. Aí você vem para essa família e em um dos dias, um dos cultos, uma das reuniões, simplesmente você não gostou da atitude daquele irmão com você ou daquela irmã com você. Aí você pede uma reunião e diz para o seu pai: olha, Deus, eu quero ser adotado, eu quero que o Senhor continue sendo meu pai, eu quero que o Senhor continue sendo aquele que me trouxe, eu quero continuar sendo seu filho, mas eu não quero esses irmãos. Tem como? Não tem como. Então, grave o que eu vou te dizer, e se você não faz parte da nossa igreja, você não está acompanhando nossas aulas desde o ano passado, que é um projeto da nossa igreja. Então, se você não faz parte da nossa comunidade, respeito sua opinião, sua decisão, fica tranquilo aí. Até porque nós estamos bem longe, você pode espernear à vontade, de nada vai adiantar. Mas, baseado aqui em Efésios capítulo 2, não existem desigrejados. Isso é papo, isso é conversa fiada. Isso é gente inventando coisa, sabe, para dar suporte ou apoiar o seu pecado de rebeldia, tá? Se você está aí me ouvindo, mas eu amo Jesus, eu sirvo ao Senhor, mas é aqui do meu jeito, me desculpa. Não existe do meu jeito. Só existe um jeito, e é o jeito de Deus, é o jeito daquele que te adotou. Ok? Não existe desigrejado. Ou você faz parte da família, ou não. Ou você foi adotado ou não. E quando você foi adotado, você não escolhe família. Ele adotou você. Ele trouxe você para a família. Então, onde ele te colocou, é lá que você vai ficar. Ok? Você não escolhe seus irmãos. Deus te escolheu quando ele adotou você. Efésios diz isso, né? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e aí Jesus veio, derrubou o muro da separação, nos atraiu para ele, nos adotou e nos colocou em um povo, em uma família chamada igreja. Ponto. Está aí, é o texto. Pode espernear à vontade. Tem irmão difícil? Tem. Tem crente mala? Tem. Tem irmão complicado? Tem. E eu e você também somos. Isso é comunidade. Isso é viver em família. Você, quando era menor e brigava com seu irmão, você pegava sua mala e ia embora? Era isso? E por que agora, quando tem um probleminha na comunidade, você quer pegar a sua carta de membro para ir embora? Acorda, meu amigo. Acorda. Foi o Senhor quem te colocou nessa família. Não é opcional. Então, se você não lembrar de nada hoje de manhã, se lembre que você foi adotado. Então, você não escolheu essa família. O pai dessa família te escolheu e te colocou entre nós como irmãos. Então, vai ter que me engolir. Nós somos irmãos. Não tem jeito. Pastor, mas então eu vou procurar uma outra comunidade e eu vou... Paciência, mas não deixou de ser irmão. Não deixou. Ok? Agora, deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Se você disse que vai ser crente em casa, reveja a sua salvação. Porque, segundo esse texto, não tem como ser filho de Deus e não estar inserido em uma comunidade ou em uma família. Não tem como. O texto é muito claro.
Ou você é filho de Deus e agora faz parte dessa família, e aí você tem que congregar em algum lugar. Ou você não faz parte dessa família, então você não é adotado, então você não é filho. Não tem como resumir melhor. Não tem como explicar melhor. Ok? E eu tenho 8 minutos para terminar nossa aula e eu preciso correr. Entendido até aqui? Eu queria muito estarmos juntos, porque eu queria muito olhar para você, ver o que você está aí, porque os olhos dizem muito, né? Os olhos diz tudo e às vezes a gente fica assim, mas como? Toda família é problemática, todo mundo, mas aquele pai, ele é perfeito. Então, nós somos irmãos, ok? Então, recapitulando, ser cristão é ter um novo status, lembra? É ter uma nova natureza, lembra? E é ter uma nova família, ok? Mas não tem nada que não possa complicar mais. Então, o cristão também tem uma nova função. Então, 4 coisas que, se você puder lembrar hoje, como cristão, você tem um novo status. Você agora é filho de Deus. Você tem um novo status. Você tem uma nova natureza. Você tem uma nova família. E você tem uma nova função. Eu já pincelei isso aqui antes. Eu espero que você esteja preparado. Ok? Se agarra aí na cadeira. O cristão representa Jesus e, portanto, ele representa Deus aqui na terra. Gostou da sua nova função? Gostou disso? Você agora é um representante de Deus aqui na terra. E não é opcional. Lembre-se, é lindo de ver esse efeito cascata que a Bíblia traz para nós. Se você não quer ser membro de uma família, você não foi adotado. Se você não foi adotado, você não tem um pai. Se você não tem um pai, você logo não é salvo. Se você não quer ter uma nova função, então você também não tem as outras. Que outras? Você não tem um novo status, você não tem uma nova natureza, você não tem uma nova família, porque se você tiver um novo status, uma nova natureza e uma nova família, então você tem uma nova função, não é opcional. E qual é a sua nova função? É nada mais, nada menos do que, como igreja, representar Deus aqui nesta terra. Quem estudou membresia no ano passado deve estar lembrando aí de algumas aulas nossas. Lembra daquela aula quando nós falamos sobre ser embaixador? Não vou voltar que não dá tempo, mas lembram? Você é um representante. E nós vamos encontrar essa verdade nas 2 ordenanças que temos nas Escrituras: batismo e ceia. Batismo e ceia. Então, assim como você não escolhe a sua família, você foi escolhido por Deus quando foi adotado, então você também não escolhe as ordens dessa casa, porque é o pai que coloca. Ele deixou 2 ordenanças para essa família: batismo e ceia. E aí já encontramos um perrengue. Não dá para ser adotado e não ser batizado. Não dá para ser filho e não ser batizado. Lembra que eu já contei para vocês aqui que alguns pastores respeitam, não estou aqui criticando ninguém, mas aqueles pastores que fazem o apelo no culto, e que se você está aqui, frequenta nossa igreja, já é salvo e quer ser batizado, levante a sua mão. Já ouviu isso? Batismo não é opcional, não é se você quer. Batismo é uma ordem.
O Senhor determinou isso. E filho não discute, obedece. Apesar de que hoje, nossos dias, o negócio está mais difícil, né? Está mais complicado, né? É o filho agora que dá as ordens para o pai. O filho diz o que é que o pai faz. Mas tudo bem. Mas não é a ordem correta. O que Deus deixou aqui é que pai manda, filho obedece. Então essa história de que, irmão, eu não entendo, você está aqui conosco quanto tempo, tanto tempo, e você não quer ser batizado. Meu amigo, se você é filho, se você é salvo, o batismo não é opção, é ordem. Pelo menos está aqui. Vai lá comigo. Aliás, eu não vou dizer que não vou continuar falando isso não. Identificar-se com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e com a morte e ressurreição de Cristo. É a Bíblia, vê Mateus. Abre lá comigo, abre sua Bíblia. Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Veja o que diz lá. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O que é isso? É pregar o Evangelho. A gente sai e prega o Evangelho. Aquele Evangelho que eu falei no domingo passado. E depois que a gente prega o Evangelho e faz esses discípulos, faz o quê? Olha o que o texto continua. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Batizando. Fez discípulo? Batizou. Fez discípulo? Batizou. Fez discípulo? Batizou. Não é fez discípulo e pergunta, você quer ser batizado? Você não tem o desejo? Você não tem o desejo de ser batizado? Que desejo? É uma ordem. Fez discípulo, batiza. Então, a sua posição hoje em Cristo, a sua nova função, para você representar Deus nessa terra, você tem que ser batizado, não é opcional. Está aí. Está aí. Então, observe, lembre-se, você tem um novo status, você tem uma nova natureza, você tem uma nova família e você tem uma nova função. Para exercer essa nova função, tem duas ordens. Batismo. Vai comigo para Romanos. Ixi, eu estou correndo. Eu estou olhando a hora aqui que está... Vai comigo para Romanos, capítulo 6. Versículos 4 e 5. Romanos 6, 4 e 5. Romanos 6, 4 e 5. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Nova função. Se, dessa forma, fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se lá em Mateus 28, 19 diz que o discípulo deve ser batizado, aqui em Romanos 6, 4 e 5 diz que nós somos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Lembra do simbolismo do batismo? O batismo tem um simbolismo. Você morre para esse mundo e é ressuscitado em Cristo ou por meio de Cristo.
Então, como é que você diz para mim que você é salvo, mas está pensando se vai ser ou não batizado? Eu não entendo segundo esse texto. A partir do momento que você foi adotado em Deus, você é batizado, porque é uma ordenança, não é opcional. E nesse batismo, você simboliza ali, naquele momento, que você agora pertence a uma nova família. Você foi batizado, você foi unido a Cristo, diz que tem que ter uma nova vida. É isso que está dizendo aqui? Beleza. Aí você diz, mas eu não quero estar unido a uma igreja. Ué, como? Dá um jeito de explicar isso. Porque está difícil. Olha só. Pensa bem no que é que você está dizendo para mim. Você foi batizado, você já foi unido a Cristo, você diz para mim que já tem uma nova vida em Cristo, mas você não quer essa família de Cristo. Ué, complicou. Então você compreende que estar unido a uma comunidade não é opcional? Agora, ligado ao batismo, está a celebração da ceia, que é justamente proclamar que ele morreu e que somos membros do seu corpo. Eu vejo crentes que chegam na igreja e vai participar da celebração da ceia do Senhor, e eles fazem aquele ritual com tanta tranquilidade, está conversando ali, batendo papo, com o cálice na mão, tá vendo no celular, cálice na mão. Ele não entende a seriedade disso. A segunda ordenança que a Bíblia diz é a ceia. Vai comigo para 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios 11, versículo 26. 1 Coríntios 11, 26, diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Antes de eu falar qualquer coisa, vai agora para Mateus 26. Mateus 26, versículos 26 a 29. Mateus 26, 26 a 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Eu vou falar aqui agora bem devagar. Eu não quero confundir a sua cabeça. Ok? Você diz para mim que você foi alcançado por essa graça de Cristo, alcançado pelo Evangelho. Você é salvo. Logo, segundo o que estudamos hoje aqui, você foi adotado em uma família. Essa família tem um pai. Seus irmãos são complicados, mas você não foi adotado por seus irmãos. Você foi adotado pelo pai. Logo, você faz parte dessa família. Aí o seu pai te deu uma ordem de que nessa família todos são batizados. Aí você é batizado
abusado. A segunda ordem do seu pai é que nessa família a gente ceia junto para lembrar da morte, do sacrifício do filho mais velho dele. Aí você brigou com o seu irmão. Então, porque você brigou com o seu irmão, você não cumpre a ordem do seu pai que te adotou. Me explica um negócio desse. Aí você diz para mim que você tem não sei quanto tempo que não participa da ceia. Então você admite todos os passos que eu coloquei para você hoje de manhã, mas você não quer ceiar. Só que não é querer, é ordem. Complicou. Complicou. Então você pode até me xingar e dizer para mim que eu estou te julgando, mas eu prefiro acreditar que você pensou que foi adotado, achou que foi adotado, e ao conviver com os irmãos percebeu que ali não era o seu lugar, e você então resolveu ir embora. Então você não consegue dar sequência nesse processo que ele é completo, não tem como ser uma parte só. Esse processo que eu coloquei para você hoje de manhã, não tem como escolher uma parte só. Não tem como ser só adotado e não querer os irmãos. Não tem só como ser adotado, ficar com os irmãos, mas não obedecer a quem te adotou. Não tem como. Não tem como ser adotado, ficar com os irmãos, até aceitar o batismo, mas a ceia eu não quero porque eu estou brigado com fulano e ciclano. Não tem como. É um pacote. Sabe por quê? Por causa da sua nova função. Você agora é um representante de Deus nessa terra, através desse organismo vivo chamado igreja. E como igreja, há uma exigência da separação dessa igreja com respeito ao mundo lá fora. Essa igreja, ela é separada. Os cristãos são representantes de Deus agora, ou seja, hoje. Não é quando estiver lá no céu, não. É aqui, nesse reino. Nós já fazemos parte. Declara seu evangelho. Quando participamos da ceia do Senhor, estamos declarando, falando para todo mundo, anunciando. Então a ceia não é, ali o suco, não, é juntos anunciando para todo mundo que Jesus morreu, ressuscitou e quanto tempo vamos fazer isso? Até que Ele venha e até que possamos ceiar com Ele na glória. É isso que o texto diz. Então, concluindo, encerrando hoje de manhã, o cristão é aquele que representa o nome de Deus na terra, declara o seu evangelho e está unido ao seu povo. Ponto. Então, se você diz para mim hoje que você representa Deus aqui na terra, que você declara esse evangelho, mas que você não quer se unir a esse povo, tem alguma coisa de errado com o seu cristianismo. Não vira. Não vira. Porque ser cristão significa isso. Você representa o nome de Deus na terra, você declara o evangelho desse Cristo e você está unido ao seu povo. Encerrando, para ficar bem claro aí na sua cabeça, o cristão ele tem, se quiser rabiscar e anotar, fica fácil, um novo status, ok? Um novo status, uma nova natureza, uma nova família, ok? E uma nova
função. E antes que você diga aí, isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Um novo status, uma nova natureza, uma nova família, uma nova função. Eu pergunto, você está dentro ou está fora? E antes que você diga aí, dentro, eu estou falando dentro de uma igreja. Pois na próxima semana nós veremos o que é uma igreja local. O que é uma igreja local? Então você tem uma semana aí para você pensar. É bom que a aula é gravada, você pode na semana ouvir de novo, assistir de novo. Agora nossa igreja está no YouTube também, então fica mais fácil. E aí você vai revendo, vai remoendo. E aí não é possível, meu querido, minha irmãzinha, não é possível. Que está todo mundo errado, inclusive a Bíblia, menos você. Então eu sugiro a você, assista de novo, desde o começo, tudinho. Peça perdão a Deus pela sua rebeldia. E una-se outra vez a esse corpo que é o único representante de Deus nessa terra. Ok? Agora, se você está unido a tudo isso, você deve estar vibrando como eu vibrei essa semana, preparando essa aula. Vibrei. Estou aqui, Senhor. Estou aqui. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu consegui um novo status, não por minhas obras, como diz Efésios. Consegui esse novo status por causa do Senhor, que enviou Jesus, que morreu por mim. E aí, com esse novo status, uma nova natureza transformada todo dia, uma batalha, luta diária, uma briga por causa dessa nova natureza. Que eu não faço mais o que eu quero, é a nova natureza que determina. E aí, com isso, eu fui colocado numa nova família. Eu amo meus irmãos, eu amo esse povo, eu amo ser igreja, eu amo tudo isso. E aí, uma nova função. Louvado seja o Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu? Mas Ele decidiu que eu o representaria nessa terra. E eu estou aqui para representar esse Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que você seja meu irmão. Não porque eu sou bonzinho, não porque você é legal, não porque não. Eu espero que seja meu irmão por causa do nosso Pai. O mesmo que te adotou, me adotou. Então nós vamos ter problemas, perrengue aqui e ali, mas nada vai fazer com que eu trate mal aquele que me adotou, meu Pai. E nem que eu o desobedeça. Então convido você a uma vida de obediência, independente dos seus irmãos. Porque nós obedecemos àquele que nos adotou, que pagou o preço. Amém? Louvado seja o Senhor. Está cada dia mais difícil, né? Eu encontro com alguns irmãos e a gente fala, meu Deus, como está complicando, como está complicado, como está... Tá. É porque a gente estava acostumado com uma coisa e a outra, né? A gente achava que a gente vinha na igreja, cantava 2 músicas, falava a paz do Senhor para o irmão, ouvia uma pregação, metade dela, um pedaço, enquanto olhava no celular aqui e ali, cutucava um outro, saía no banheiro, bebia água e ia embora e dizia que isso era ser cristão. E não é não. Não é não, a gente está percebendo que não é. Porque representar Deus é coisa séria. Vamos orar, irmãos? Encerrando esse tempo. Antes da oração, irmãos, nosso cronograma é que teríamos nosso culto presencial no próximo domingo, dia 12. Lembram? Eu vou disponibilizar no grupo, é seu critério assistir ou não, mas o pronunciamento do Guti ontem, nosso prefeito de Guarulhos, sobre uma liminar que o governo do estado impôs sobre Guarulhos, impedindo que ela retome suas atividades, mais ainda retrocedendo daquilo que já foi aberto. E dentro disso está também as igrejas. Então, nem com 25%, nem com distanciamento, as igrejas, a partir daquela liminar,
ela está fechada, ok? Como nós colocamos nosso culto só para o próximo domingo, se já estivéssemos tendo culto, teríamos que fechar. Então, graças a Deus, louvado seja o Senhor, que não precisamos voltar atrás, ok? Então, eu vou disponibilizar depois nos grupos o pronunciamento dele, você ouve lá direitinho, nós vamos seguir isso. Fique atento aos avisos dessa semana, porque amanhã, segunda-feira, a prefeitura vai tentar derrubar essa liminar. Mas nós, como igreja, não vamos ficar no meio desse fogo cruzado. Então, nós teremos nosso culto no próximo domingo da nossa igreja. Então, domingo, o culto será 18 horas normalmente. A única diferença é que precisamos, segundo as leis, definir se ele será presencial ou só live, ok? Mas o que você precisa saber é isso. Domingo, nós não acompanharemos outras igrejas. Domingo será o nosso culto às 18 horas. A única coisa que vamos definir na semana é se ele será ou não presencial. Isso diz respeito a Vila São Jorge e Jardim Fortaleza. Cidade Tiradentes está no município de São Paulo, então eles podem ter o culto presencial. Então, Cidade Tiradentes deverá seguir o cronograma do culto normal deles presencial. Se aqui não for presencial, eles quiserem acompanhar a live ao invés de ter lá, fica a critério deles. Mas Vila São Jorge e Jardim Fortaleza espera na semana para saber se o culto será presencial ou não. Então está mantido o nosso culto domingo, 18 horas. Não vamos seguir outras igrejas. Nosso culto domingo, 18 horas. A única coisa que falta definir é se ele será presencial ou somente live. Tá bom? Fica tranquilo, vamos mantendo todo mundo informado durante a semana. E aí, durante a semana, definimos algumas coisas com respeito à EBD, porque ontem, conversando pelo grupo com os irmãos da liderança espiritual da igreja, com os diáconos, nós tomamos algumas decisões sobre a EBD, até sugestão do irmão Giovanni, mas por enquanto está parado. Se continuar essa liminar, tudo normal. Domingo, 9h30, nossa EBD aqui, assim, live, e 18 horas, nosso culto live. Se cair essa liminar e for liberado os cultos, aí voltamos àquele projeto que nós colocamos, mas nós vamos manter todos informados, ok? Eu vou pedir só um favor, irmãos, evitem colocar nos grupos da igreja, o que você viu lá na internet disso, daquilo, evite e espere, por favor, o que nós vamos colocar como oficial, ok? Eu, os diáconos, estamos caminhando juntos e tomando decisões juntos. Então, espere aquilo que é oficial. O que nós colocarmos durante a semana é oficial. Então, não coloque outras coisas que podem complicar. Se você buscou informações, tudo, quer compartilhar comigo, quer discutir, manda para mim, a gente conversa para ver como é que tá as coisas. Mas não coloca lá no grupo não, porque senão confunde demais. Tá bom? Então, é assim que fica. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus pelos aniversariantes da semana. Dia 30, pastor Hélio fez aniversário. Louvado seja Deus pela vida do pastor Hélio. Dia 1º/7, o Léo, ok? Léo da Stephanie fez aniversário. E também a irmã Regiane, esposa do pastor Jomar, lá do Chile, completou aniversário também. Então que Deus continue abençoando o Léo e a irmã Regiane. E no dia 3, na sexta-feira, o irmão Jailson, lá do Jardim Fortaleza, completou aniversário. Então nós vamos orar por esses irmãos, né? Louvando a Deus pela vida deles. Se você tem aí alguém para colocar como aniversariante, agora é a hora. Eu consigo ver aqui no computador como temos feito. Se você tem algum pedido de oração por alguém que fez aniversário, ok? Não é outros pedidos. Você pode colocar aí e nós vamos orar
nesse instante. Nessa oração, encerrando a nossa escola bíblica dominical e louvando a Deus pela vida dessas pessoas e pela sua vida aí que aguentou até agora. E hoje passamos do horário, mas eu precisava dar essa aula completa, tá bom? Vamos orar? Deus de amor, Deus de graça, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida do pastor Hélio, que completou aniversário nessa semana, pela vida do Léo, da irmã Regiane e também do irmão Jailson. Toma, ó Deus, cada um desses em tuas mãos e continue, por misericórdia, a derramar bênção sobre a vida deles e que a tua graça seja multiplicada a cada dia na vida desses nossos irmãos. Obrigado, porque eles fazem parte dessa família chamada igreja e especialmente da nossa comunidade aqui, Vila São Jorge e Jardim Fortaleza. Também pela vida da irmã Regiane, que faz parte do nosso quadro de missionários, juntamente com seu marido, pastor Jomar. Louvado seja o teu nome, colocamos todas essas vidas no teu altar. Abençoe o nosso dia, abençoe esse domingo, queremos te servir e sermos representantes do Senhor nessa terra, fazendo aquilo que lhe agrada. Te louvo, te oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, encerramos aqui o nosso tempo. Aqueles que são da classe de integração, temos aí 7 minutos, 11 horas começamos aqui a nossa classe de integração. Estejam aí apostos e nós vamos caminhar mais um pouquinho. Tempo aqui de encerrar, tomar uma água e nós retomamos aí com a classe de integração. E você que não faz parte dessa classe, que Deus abençoe a sua vida. Hoje o nosso culto é com a Igreja Batista Bíblica em Jardim Cumbica, pastor João Vasconcelos, 18h30. Então hoje, 18h30, é o último culto daquele ciclo que nós participamos das igrejas. Então 18h30, juntamente com o pastor João Vasconcelos e a Igreja Batista Bíblica Jardim Nova Cumbica, vamos cultuar juntos nesta noite. Ok? Fiquem atentos, quem já tem o link é só entrar lá, quem não tem, fica atento e a gente vai aí disponibilizando, ok? Deus abençoe a irmã Luciene, que tem nos ajudado. Por favor, divulga aí a nossa igreja no YouTube, para que nós possamos ter aí bastante inscritos. Aí os vídeos estão todos lá, até domingo passado, a irmã aí maratonou aí, e já colocou tudo lá. Então você tem todos os cultos, todas as EBDs, todas as devocionais, tá tudo lá. Divulga para que tenhamos muitos inscritos lá na nossa página, ok? Deus abençoe o seu dia, um bom domingo, um abraço.